eu sou a professora Marilés Cartesini. Sejam bem-vindos à aula de dislipidemias do módulo de Bioquímica. Eu já fui apresentada pela professora Maureen, mas aqui está o resumo do meu currículo, onde eu sou farmacêutica, doutora em genética e mestre em bioquímica, tudo pela Universidade Federal do Paraná. Eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado em hipercolesterolemia familiar no Reino Unido. Sou professora aposentada de Bioquímica Clínica da Federal do Paraná, associada do Departamento de Aterosclerose, onde eu tive participação nas diretrizes brasileiras de dislipidemia, na parte de laboratório, naturalmente, assessora científica da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, a SBAC, e consultora científica em dislipidemias. Nós iniciamos a avaliação laboratorial das dislipidemias para abordar as dislipidemias, porque nos interessa é o laboratório e quem está atuando também em farmácia. Por isso, o primeiro item eu coloquei metabolismo lipídico e os alvos para a farmacoterapia. Depois nós vamos falar da classificação das dislipidemias, vamos para o exame que dá o diagnóstico das dislipidemias, que é o perfil lipídico, e agora a flexibilização do jejum no laboratório, que foi a partir de 2017 que foi implantado. Os novos valores referenciais e de meta terapêutica que os laboratórios estão liberando, que houve a mudança, então a partir da flexibilização, a interferência laboratorial no perfil lipídico, então quais são os cuidados, o que interfere, o que quem está no laboratório precisa saber, também quem vai pedir o exame precisa saber, quem vai interpretar o exame também precisa saber. E exemplos de casos clínicos. A partir, então, dessa aula, nós estaremos só com o metabolismo lipídico e de os alvos para farmacoterapia. O que todo mundo quer saber no metabolismo lipídico é como que o que nós comemos vai formar o ateroma, ou o que está no fígado, que a gente produz, principalmente o colesterol da dieta, ou o endógeno, causa ateroma. Então, isso é uma ilustração e uma aula que eu ganhei do Dr. Moriguchi, aonde nós vamos, então, iniciar com o metabolismo dos lípides e lipoproteínas. Naturalmente, vocês sabem que lipídio é insolúvel em água, então ele precisa ser transportado por proteínas, que são chamadas de lipoproteínas, porque a gordura não se dissolve em água, e o plasma, o sangue é aquoso, então ele tem que ser empacotado nessas lipoproteínas. Então, nós vamos ter o ciclo endógeno ou exógeno, que seja o que vem da dieta, e o ciclo endógeno que nós produzimos. Então, toda a gordura é absorvida no intestino. Depois nós vamos ver detalhes dessa absorção, mas o transporte da gordura da dieta é através da lipoproteína chamada quilomicron, que é a maior, que contém uma grande quantidade de triglicerídeos e um pouco de colesterol. Ela cai na corrente circulatória, destina ao fígado, só que encontra nos vasos a lipoproteína lipasa, que começa a degradar os triglicerídeos, começa a entregar triglicerídeos, tecido adiposo e muscular, entrega ácido graxo. Então, isso daqui dá ácido graxo. E esse quilomicron, que é grande, torna-se menor e ele vai se chamar remanescente. Então, é o que sobrou do quilomicron e que vai então entregar para o fígado. Então, vocês vejam que da dieta você já está mandando para o tecido adiposo e muscular antes de chegar no fígado. Então, quem precisa emagrecer tem que reduzir a ingesta de lipídio, porque vai já estocar. Não que a gente não precise de estoque de gordura, precisa para energia, mas se está sobrando, né, vai dar o excesso. Então, aquele quilomicron remanescente chega no fígado e entrega o colesterol e o triglicerídeo exógeno através de um receptor, que ele vai reconhecer essa lipoproteína. O fígado, por sua vez, que faz o metabolismo de todas as substâncias. Então, lá já chegou glicose, já chegou todas o que veio, a consequência, né, das massas que foram ingeridas, da pizza,
do queijo, e tudo vai para o pool de acetil-CoA, que vai sintetizar colesterol, triglicerídeo, fosfolipídio, ou seja, aqui nós temos então o colesterol e triglicérides endógenos. Então, se você somar ao que chegou e o que é produzido aqui, é liberado pelo fígado a VLDL, que é a lipoproteína também rica em triglicérides e um pouco de colesterol. E semelhante ao quilomicro, passa nos vasos, a lipoproteína lipase começa a degradar entre ácido graxo, ela se torna menor e passa a se chamar IDL, que é intermediária, da VLDL para a LDL. Só que essa IDL, ela é rapidamente captada pelo fígado e parte vai produzir a LDL. Veja que aqui tem uma enzima chamada lipase hepática. Então, 1/3 produz LDL e 2/3 volta para o fígado. Então, isso aqui é um retorno. E 3/4 do LDL vai para o fígado e 1/4 vai para os tecidos adrenais e gônadas, principalmente, que precisam formar os hormônios esteroides, porque o colesterol é o melhor lipídio. Ele vai formar os ácidos biliares, ele vai formar todas as membranas das células, dos eritrócitos, e vai formar vitamina D, é precursor da vitamina D e dos hormônios. Então, é o melhor lipídio. Não que o triglicerídeo não seja ruim, que o triglicerídeo só exerce uma função, é estoque de energia. Tá? É estoque de energia. Então, do metabolismo em si, o que nós temos é essa apresentação rápida, no sentido de explicar como que chega, né? Ou seja, o que você ingere, como que vai chegar aos tecidos, o que você entrega aos tecidos, de que você depende de receptores, tá aqui o Rzinho, aqui está o LDL receptor, que vai captar o LDL, não só aqui como nos tecidos, e isso aqui acontece no plasma. No plasma. Se a lipase estiver deficiente, você não vai produzir a IDL, ou vai começar a sobrar triglicerídeo, VLDL, ou vai começar a sobrar quilomicro. Então, é tudo, qualquer alteração aqui de uma proteína, tudo é proteína. Vocês vejam que aqui ali é uma enzima, enzima é proteína. Receptor é proteína. Qualquer defeito numa enzima, você vai ter alteração do metabolismo. Então, no próximo slide, a gente vai ver como que essas lipoproteínas são classificadas por tamanho, por transporte, qual é a densidade, qual é eu tenho só um tamanho de VLDL? Não, eu tenho vários tamanhos de VLDL. Elas não são produzidas assim, então depende do indivíduo, ele vai produzir VLDL maior e fica com ela na circulação, não consegue degradar tanto, depende da doença, e tem pessoas que têm LDL, produz mais a pequena, que é mais heterogênica em relação à LDL maior. Tudo isso vocês vão encontrar, então, no próximo slide. Aqui, então, nós temos à disposição um gráfico que mostra a relação da densidade pelo tamanho, pela classe das lipoproteínas. Então, vocês vejam que o quilomicro é o maior, ele nem cabe aqui, de tão grande que ele é. E a densidade está aqui, quem é mais denso é porque tem mais gordura, flutua mais. Então, naturalmente, que é o quilomicron primeiro, depois vem os quilomicros remanescentes, que estão aqui em amarelo, depois as VLDLs, vocês estão vendo que tem a maior e a menor, aí a IDL, que é a intermediária, para vir a classe da LDL, maior e menor, e vocês já estão vendo aqui a lipoproteína pequena, que também está sendo liberado um medicamento para atuar nessa lipoproteína, e a HDL. Vocês vejam que a HDL tem de vários tamanhos também. Então, inclusive a nomenclatura, vocês sabem que veio de acordo com a densidade, né? Very low, intermediate, low e high density. Quanto mais densa, mais proteína tem, que é o que acontece com o HDL. Quanto menos proteína e mais lipídio, é a very low, então flutua.
Aqui na parte de baixo, vocês têm o colesterol total, que vai ser a somatória do HDL colesterol, o LDL e os remanescentes de colesterol, que são todos esses. Aí o que se inclui é a LPAzinha, os remanescentes, se estiverem na circulação. O que é não HDL? O não HDL do total, é o que sobra aqui. É o HDL mais o não HDL, que é o LDL mais a VLDL, né? E se tiver remanescente. Então, o VLDL colesterol que vocês estão acostumados a liberar, ou está na fórmula para liberar, calcular o LDL colesterol, está aqui junto com os remanescentes. Então, o não HDL são esses dois. A ApoA1 e a ApoB, a ApoA1 representa HDL e a ApoB representa o não HDL, que pode ser dosado também, mas não são todos os laboratórios que dosam. No próximo slide, eu estou só mostrando para vocês a configuração das lipoproteínas. É a mesma, praticamente o mesmo gráfico, onde mostra a densidade pelo diâmetro, quem é maior, os intermediários, aqui por exemplo, o quilomicro, que se transforma em quilomicro remanescente, porque ele diminui de tamanho, entregou ácido graxo aos tecidos. A VLDL, que depois se transforma em LDL, e vejo que aqui tem LDL maior e menor. E aqui tem a LPAzinha, então não dá para esquecer que ela está no plasma. E aqui os dois tipos de HDL, uma maior, outra menor, mas que vocês dosam como HDL. Eu gosto desse próximo slide porque mostra a absorção intestinal, aonde que acontece a quebra dos triglicérides, e aqui o triglicerídeo que veio da dieta, ele vai sofrer a total quebra através da bile, dos ácidos biliares que vêm aqui, vão formar essas micelas para eles poderem ser absorvidos. Então, você vai absorver ácido graxo. O colesterol, vocês estão vendo aqui colesterol e os ácidos biliares. O colesterol maiúsculo, aqui um C maiúsculo, é o colesterol que também, se ele estiver esterificado, que ele pode estar nessa forma, ele vai sofrer a desesterificação para daí poder ser absorvido. Então, vocês estão vendo 1.300 miligramas por dia, que cai na circulação vindo do fígado, e a média numa dieta normal é 400 miligramas por dia de ingesta de colesterol. Quando você junta 1.300 com 400, vai dar 1.700. 1.700, aqui ficou um pouquinho errado, mas é 1.700. Quando você vai passar a vírgula, aqui ficou um zero a mais quando eu mexi no slide. A metade de 1.700 vai ser os 850, que serão absorvidos. Os outros 850 são eliminados nas fezes, junto com uma parte dos sais biliares, sendo que outra parte dos sais biliares são reabsorvidos a partir desse receptor, retornando ao fígado, que é a circulação enterhepática, ok? Então, a circulação enterhepática vai fazer com que a bile seja reabsorvida e parte eliminada todo dia, em torno de 400 miligramas dia. O primeiro medicamento que veio para ajudar na redução do colesterol são as resinas, que elas bloqueiam a entrada a reabsorção dos sais biliares e eles são eliminados. Então, um volume maior de ácidos de bile, ou de sais biliares, são eliminados nas fezes, por isso você tem que produzir mais ácido biliar, que é a partir do colesterol. Então, você gasta colesterol para formar os sais biliares. E a resina foi o primeiro medicamento. Esse ponto azul que vocês estão vendo aqui é uma proteína que faz o transporte do colesterol. Então, o colesterol, para entrar na célula do intestino, precisa desse transportador. Então, tem um medicamento que se chama ezetimiba, que atua aqui. Detalhes a gente vai ver depois. Mas, então, aqui você já tem
2 medicamentos, mas aqui nesse IBAT também tem medicamento que estava sendo testado, além das resinas que atuam aqui só sequestrando os ácidos biliares, aqui estava em estudo um outro medicamento para ajudar. Por que essa ajuda no intestino? Para não sobrecarregar o fígado com as estatinas. Então, tem pacientes que precisam dessa ajuda pela quantidade elevada de colesterol. Se nós olharmos, então, o que está na circulação, o VLDL que caiu do fígado, porque você produziu muito acetil-CoA, e acetil-CoA vem do metabolismo de proteína, vem do metabolismo de carboidrato, forma o colesterol, forma ácidos triglicéridos, forma fosfolipase, e aqui junta com a ApoB e libera VLDL. Essa VLDL, como eu já falei, no plasma vai formar IDL, que vai formar a LDL. Essa LDL vai sofrer uma interferência de uma enzima, CETP, e pode produzir a LDL menor e mais heterogênica. Agora, vejam aqui o triglicerídeo pela lipoproteína lipase estocando ácido graxo, a LDL entrando nos tecidos extrahepáticos, a LDL volta para o fígado e vai para os outros tecidos, não é só o fígado. Quando você tem uma quantidade grande de LDL, o que acontece? A aterosclerose. E olha que a IDL também pode vir. Então, você tem um aporte maior de lipoproteínas aterogênicas formando a aterosclerose. Esse slide é antigo, mas eu gosto porque mostra que o HDL, a lipoproteína, faz o transporte reverso do colesterol dos tecidos extrahepáticos, das células periféricas, através desse transportador para a circulação. Na circulação, esse colesterol que está saindo daqui vai encontrar a pré-beta e que se transforma, através dessa enzima L-cate, em HDL madura. HDL só vai ser boa, só vai agir, quer dizer, ela madura, e a madura é assim. Essa aqui é uma pré-HDL. Mas essa pré-HDL você obtém quando você tem o quilomicron e a VLDL sendo liberada no plasma. Então, a degradação tanto do quilomicro quanto da VLDL produz HDL nascente, que ao retirar colesterol vai formar HDL. Esse HDL vai ao fígado fazendo o catabolismo, fazendo o transporte reverso. Então, é dessa maneira que o HDL é benéfico, que é o colesterol bom porque vai para o fígado. Do fígado, esse colesterol vai sair na bile. Ou ele é transformado em ácido biliar ou sai na bile, que vocês viram que cai no intestino. Tá? Agora, interessante é que esse HDL faz troca com VLDL. Ó, o HDL está mandando o colesterol para lá e a VLDL manda triglicerídeo para cá. Quando isso acontece, a VLDL passa a ser a LDL, porque daí você vai ter bastante colesterol e menos triglicerídeo, e se torna menor, que vai ser a produção, então, da LDL. Vocês vejam como tudo é dinâmico, não é nada assim, eu vou produzir X moléculas de VLDL, X de LDL, X de... Não, é uma interação entre as lipoproteínas, onde existem receptores, cofatores, aqui, ó, como a lipoproteína lipase, como a L-cate, precisa da lecitina para agir, como a CETP depende de um cofator, da ApoA2, então, é um mecanismo, ou seja, é uma orquestra bem organizada para tudo funcionar. Okay? Aí, nesse slide, vocês estão vendo, então, que o receptor do LDL, da lipoproteína LDL, que está aqui no plasma, isso aqui é plasma, isso aqui é membrana das células, seja hepática ou extrahepática, aonde esse receptor em azul vai captar, ele tem a estrutura certinha para captar LDL,
vai acontecer uma endocitose da membrana plasmática, internaliza o receptor e internaliza a lipoproteína. Então, faz um endossoma aqui, né? O que acontece? A LDL vai ser degradada por enzimas aqui dentro e o receptor, através dessa partícula, desse endossoma, vai migrar novamente para a membrana da célula para receber outra LDL. Ou seja, é uma proteína que tem uma reciclagem para receber outros. Só que o tempo de vida média desse receptor é que vai traduzir a eficiência e a retirada e a degradação e a internalização do LDL, que é rico em colesterol. Quando esses receptores não estiverem funcionando, por motivos que a gente vai ver, ele vai sobrar o LDL e o colesterol vai aumentar. Ok, então vamos para o próximo, aonde a gente vai mostrar a proteína que regula a meia-vida desse receptor, é uma proteína chamada PCSK9. É proteína quexina tipo 9, que regula a expressão dos receptores de LDL na superfície da célula. Ela é produzida no interior das células, qualquer célula, hepática ou extrahepática, ela migra, ela é secretada, essa aqui, ó, vocês vejam que tem uma parte azul, uma parte lilás. É uma proteína, quexina, que é liberada. O que acontece? Uma parte sai, ela passa, ela se liga, ela vai estar unida ao receptor de LDL e a ApoB. Ela internaliza junto naquele processo que nós vimos antes, só que é a LDL que voltaria, que é degradada, e o receptor voltaria, certo? Mas ele é degradado pela PCSK9. Então, o organismo produz a PCSK9 em quantidade suficiente para deixar o receptor fazer várias viagens, como a gente diz com o caminhãozinho. Mas chega um momento que ela, se é uma proteína, ela será degradada. Então, a depender da quantidade dessa PCSK9 que é liberada aqui, você vai degradar mais ou menos. Então, depende do gene dessa PCSK9 para você controlar melhor o receptor, ok? Essa proteína, ela foi descoberta, isso aconteceu há pouco tempo, e eu tive a oportunidade porque eu estava no meu pós-doutorado, quando eles verificaram qual era a ação, foi definida essa ação da PCSK9. Depois eu conto para vocês. Ou não, já vou contar, desculpe, já está na sequência. Esse foi o trabalho que um dos trabalhos que eu desenvolvi lá no pós-doutorado, aonde nós mapeamos no Reino Unido essa variante, e essa variante diminuía a quantidade de lipídio no plasma. Por quê? Porque tinha bastante PCSK9. Quando você tem mais PCSK9, mais você vai degradar, menos. Não, desculpa, tinha pouco. Porque quanto menos PCSK9, você deixa o receptor atuar mais vezes. Então, ele fica fazendo mais voltas e ele retira mais o LDL. Então, quanto menos tiver, melhor. Quanto mais PCSK9, pior, porque daí você vai ter uma hipercolesterolemia, porque daí o receptor é degradado dentro da célula e não volta para transportar outra LDL. E nesse trabalho a gente viu, então, você veja, isso aqui é a quantidade de colesterol, só que em milimol. Esse homozigoto, olha como cai o colesterol bastante no indivíduo que tenha duas mutações, o que tem uma só cai um pouco, frente àquele que não tem nada. Ou seja, esses indivíduos são protegidos. Eles provavelmente nunca vão ter problema de colesterol elevado, porque eles já têm naturalmente um trabalho pela PCSK9. Então, nessa época, o que a gente viu na literatura, a gente via quando estava tentando fazer aquele trabalho, eram os laboratórios estudando
uma maneira, um medicamento para reduzir o colesterol, simulando o que a PCSK9 faz no plasma. Com isso, eles descobriram, então, que se fosse sequestrar a PCSK9 através de um anticorpo monoclonal anti-PCSK9, você deixa o receptor trabalhar mais. Então, com isso, aqueles indivíduos que têm hipercolesterolemia, para você fazer com que a LDL seja eliminada, porque a LDL, uma vez que entra, ela é eliminada, o receptor que fica circulando. Então, com isso, foi esse anti-PCSK9 é uma injeção, ou seja, saiu como uma injeção no Brasil, mas é um anticorpo monoclonal que faz a interação com a PCSK9 e o receptor, diminuindo os níveis de LDL. Então, na época, em setembro, eu voltei em 2008, eu já tinha trabalho, já tinha sido publicado, enfim, o pessoal do INCOR, a doutora Tânia, o pessoal da aterosclerose sabia da minha participação junto à literatura. Então, olha aqui, ó, saiu em setembro de 2012 a injeção contra o colesterol, e eles mostrando, então, que seria a nova droga. E eu aqui, então, fui entrevistada, e fui citada, eu, na verdade, falei com a jornalista, expliquei o que era, e depois, em agosto de 2013, saiu na Veja, então toda a explicação, a bala de prata para o colesterol. Por quê? Porque, então, olha, estão vendo os mecanismos, e como eu dizia para os meus alunos, se está nas revistas de circulação semanal, seja agora, seja no papel ou na internet, vocês têm que saber mais do que a revista, certo? Então, isso é assunto. Daí eu fui entrevistada, eu fiz eu acho que foi, inclusive, para o Conselho Federal de Farmácia, onde o titular, e agora, uma injeção contra o colesterol? Daí eu contava que uma recente novidade chegou no Brasil, e, na verdade, foi em 2016 que foi liberado no Brasil. Então, foi aí que eu fiz preparei essa reportagem. A PCSK9 é proproteína convertase subtilisina quexina tipo 9. É uma protease que está no plasma e regula a quantidade do receptor nas células, responsável, portanto, pela retirada da lipoproteína LDL, que é carregadora do colesterol no sangue. Se vocês quiserem, e vocês vão ter uma fonte muito importante, eu vou falar bastante ainda da atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemia e Prevenção da Aterosclerose de 2017. Lá vocês têm, no metabolismo lipídico, vocês têm tudo isso, inclusive falando da recente identificação da PCSK9, o que é PCSK9. Aqui está a capa da diretriz, ela faz todo o tratamento farmacológico, que é o que nós vamos falar então, aonde nós temos as estatinas, a ezetimiba e as resinas, que são os medicamentos para colesterolemia, e para os triglicérides nós temos os fibratos, o ácido nicotínico ou a niacina e os ácidos graxos ômega 3. Aí vem os novos fármacos, aqui onde estão os inibidores da PCSK9. Ok? Então, eu desmembrei um pouco mais aqui. Então, o que atua no colesterol, a zestatina vocês já sabem, a ezetimiba, falei que é no intestino, as resinas também no intestino, os fibratos atuam nas células, o ácido nicotínico, o ômega 3, e aqui os novos fármacos, inibidores de CETP, que é a proteína de transferência de éster de colesterol. Esse grupo aqui, o que está sendo utilizado em maior proporção é o inibidor da PCSK9, que eu já vi em farmácia. Lógico que não é barato. Eu já vi endocrinologista receitando, eu já vi cardiologista receitando. O Brasil participou da liberação da PCSK9 com os nossos cardiologistas e os seus pacientes. E o mipomersen, o Lomipatib, eles acabam sendo, pelo valor, pela necessidade, para quem tem um alto teor de colesterol, para aqueles casos de hipercolesterolemia
familiar. Vejam aqui, essa é uma figura que eu achei interessante porque ele mostra do trabalho do Goto a farmacoterapia para a modificação dos lipídios, muito além das estatinas, né? Então, aqui está a ezetimiba no intestino, as resinas, que bloqueiam os ácidos biliares, a lomitapib, o mipomercem, lomitapib, a niacina, os fibratos, inibidores de CTB, então, além das estatinas. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é esse trabalho de 2019 que foi liberado, que é o metabolismo lipídicos e os seus alvos para a farmacoterapia. Aqui vocês têm tudo o que eu resumi. Olha aqui, a ezetimiba, aqui os outros sequestrante, né, os ácidos biliares. Aqui está a estatina, que atua na síntese do colesterol, né, é aqui, não é só no fígado, nos tecidos também. Aqui estão, esse outro é o ácido B, que depois eu vou falar para vocês também. Aqui está o inibidor da PCSK9. Vocês desculpem, mas é que acaba ficando pequeno, até para mim mesmo ler daqui. E aqui toda a liberação do quilomicro, a produção por exemplo, do quilomicro remanescente, a captação pelos tecidos, os ácidos graxos, o tecido adiposo e muscular. Gente, é muito lindo. A fisiologia disso daqui é sensacional, certo? Para quem gosta, olha aqui a interação da LDL com a HDL, retirando o colesterol daqui. Então, isso é muito bonito. Aqui vocês têm a bibliografia, vocês podem pegar. Acredito que se alguém precisar, eu posso enviar. Só pedir para quem está produzindo esses áudios, esses vídeos. Aqui talvez... agora que eu lembrei, que eu desmembrei um pouquinho mais para ficar mais didático, né? Então, vocês vão poder ver, olha aqui a ação da lipase, da proteína lipase, ezetimiba, aqui tanto no retorno dos ácidos biliares, né? Aqui também ezetimiba. Aqui fica um pouquinho mais claro, né? Aquilo, os ácidos graxos no músculo tecido adiposo. Essa ilustração é muito bonita. Aqui, ó. Aquilo que eu já expliquei para vocês da PCSK9. Ele se liga aqui, ele internaliza, ok? Ou se for só o LDL entrando e ele vai voltar ao receptor, se a PCS, quando ela liga, né? Então vai depender da quantidade dela. Quando ela se ligar, ela desmonta o receptor. Aqui ela não se ligou, ela não vai desmontar. Então o receptor volta para a superfície. Aqui estou apresentando para vocês os dois anti-PCSK9 que foram liberados em 2006 da Amgen, que é o evolucumab, chamado o nome é Repata, e da Sanofi, que foi liberado também, que é o Praluente. Vocês têm duas dosagens, esse só uma dosagem, então aqui pode ser monitorado ou, como se diz, titulado, né, a quantidade Então, na próxima aula, nós vamos falar da classificação das dislipidemias, do perfil lipídico e a flexibilização do jejum no laboratório. Ok? Então, nós encerramos por aqui essa aula. Espero que vocês tenham entendido e até breve.